Fala destravados, hoje o dia não está muito alegre não. Hoje nós estamos aqui muito tristes pela perda de um profeta. Afinal, Monsenhor Jonas é de fato um profeta dos nossos tempos. E acredito que todo católico de bom coração e até alguns cristãos de outras denominações podem olhar, que conheceram, claro, podem olhar para este homem e dizer: o grande profeta que ele foi. Eu não tive a alegria, acredito como muitos brasileiros, de estar perto dele, de presenciar alguma pregação, de estar cara a cara com o Monsenhor Jonas. Mas o que eu tenho que dizer aqui é que para a minha geração, minha experiência de Deus foi em 2003, foi exatamente a época em que a Canção Nova chegou aqui na Paraíba. Mais precisamente em 2003 chegou na minha cidade, e o quanto o testemunho, a palavra forte, o ímpeto missionário que existia no coração do Monsenhor Jonas mexeu muito comigo. Desde já vou dizendo, esse vídeo não vai ter edição, porque aqui eu estou simplesmente abrindo meu coração para isso. E tenho que dizer, gente, com todas as letras, o quanto a literatura do Monsenhor Jonas mexeu comigo, mudou a minha vida, converteu o meu coração. Quantas vezes eu olhava para as situações da minha vida e ia lá para o sim, sim, não, não, e ouvia a palavra do Padre Jonas, que dizia muitas coisas importantes para eu guardar a minha fé. Como muitas vezes, com o coração frio e gelado pelos pecados, pelas coisas da vida, eu não pude pegar o Reinflama o Carisma, também escrito por ele. Quantas coisas. E como foi que eu conheci Monsenhor Jonas? Pregando. E aí, aqui no Fala Sem Trava, a gente não tem como não falar dele. Das suas pregações profundas, das suas pregações cheias de Deus. Eu sei que pode ter algum, sei lá, algum ex-Canção Nova, algum ex-missionário da Canção Nova que pode dizer: não, você não conhece o Monsenhor Jonas, eu estive perto dele, ele tem esse pecado, esse pecado, esse pecado, essa imperfeição, essa imperfeição. E o que eu tenho que te dizer é que talvez você tenha razão. Mas me diga, qual foi o santo que não teve pecado? Somente Jesus e a Virgem Maria. Então, diante de tudo, eu nunca olhei e nunca percebi no Monsenhor Jonas simplesmente as suas fraquezas. Mas todas as vezes que vi e ouvi o Monsenhor Jonas, ele me levou para Deus. Ele me fez ser mais de Deus. E tenho que dizer que a perda é grande. Acho que estou sentindo, na verdade, é um misto de muitas emoções, mas eu estou sentindo, na verdade, a perda do Monsenhor Jonas, talvez até mais do que do Padre Léo. Porque eu olhava para o Padre Léo e ele foi de fato um grande testemunho. No mesmo ano que ele fez a sua Páscoa, foi o ano em que eu ingressei na comunidade Shalom. Mas hoje a gente olha principalmente para a vida dele, para o testemunho dele, para a vida consumida, gasta, os últimos dias da sua vida, e vê de fato um homem de Deus que encerra a sua passagem aqui nesta terra, que combate o bom combate, que guarda a fé até as últimas consequências. Uma vez eu estive num evento da comunidade Shalom junto com a Canção Nova em Santa Terezinha de Pernambuco, e tive a alegria de estar próximo, vamos dizer assim. Eu tive um pouco de contato com o nosso irmão, e não deixa de ser irmão por ser de outra comunidade, o André Florencio. E conversando com ele, né, eu não estava só, tinha outros irmãos da comunidade junto comigo. E aí uma pessoa perguntou para ele: fala um pouquinho assim como é hoje o Monsenhor Jonas dentro da Canção Nova. E aí o André Florencio disse uma coisa que eu fiquei muito edificado. Ele disse: o Monsenhor Jonas hoje não exerce nenhuma autoridade na comunidade Canção Nova pela idade, pela saúde. Ele hoje é um senhorzinho de 80 e poucos anos entre nós, mas um homem de uma profunda sabedoria. E todas as vezes
em que eu tive que tomar decisões grandes na minha vida. Já nesses últimos tempos, já ele afastado por conta da saúde, eu pude ouvi-lo, pude ouvir a opinião dele. E todas as vezes que eu ouvi, eu encontrei muita sabedoria, muito a voz de Deus que passava pela boca do Monsenhor Jonas. E fez muita diferença na minha vida. E assim, gente, de fato, eu sinceramente, é um misto de emoções. Eu de fato tenho olhado para essa situação do Monsenhor Jonas, parte desta vida, chega na eternidade. E a única coisa que existe dentro de mim hoje, além da perda, porque afinal assim, eu não posso falar como alguém que esteve com ele, próximo dele, conviveu com ele. Eu não posso dizer que o Monsenhor Jonas é o nosso pai espiritual, porque ele não é meu pai espiritual. O meu pai espiritual é o Moisés Azevedo. Mas eu olho para o Monsenhor Jonas e vejo como aquele tio, muito gente boa, e que eu só tenho experiências boas para contar. É assim que eu vejo o Monsenhor Jonas. Que muitas vezes com esse tino espiritual, muitas vezes com esse toque do Espírito, soube ajudar a comunidade Shalom nos momentos mais críticos. Ele que, como Moisés relata no histórico da nossa comunidade, foi ele que trouxe Moisés para perto, para Queluz na época em São Paulo, e botou Moisés para rezar. E, a partir da oração do nosso fundador, Moisés, vieram os nossos escritos. Então, a comunidade Canção Nova é essa irmã mais velha que nós temos. E eu tenho um grande carinho pela Canção Nova, principalmente porque ela foi muita luz nos meus primeiros anos de caminhada na obra Shalom, também o tempo que eu passei na renovação carismática. E aqui eu digo com todas as letras, com profunda dor, porque de fato, parar e pensar, o Monsenhor Jonas não está mais entre nós, é duro de se pensar. Se para mim, que sempre estive longe, nunca estive na Canção Nova, nunca pude estar próximo do Monsenhor Jonas, é duro, eu imagino também como deve ser para os irmãos da Canção Nova, para aqueles que conviveram de perto com ele, como deve ser difícil. E aqui eu me solidarizo com vocês, meus irmãos da comunidade Canção Nova, a minha oração. E o meu desejo de que Deus possa confortar cada vez mais o coração de vocês e principalmente que Ele cada vez mais conscientize vocês de que vocês ganharam um intercessor na eternidade. Monsenhor Jonas, interceda por mim, para que eu seja o missionário que Deus quer que eu seja, para que eu seja o professor de oratória que Deus quer que eu seja, para que eu seja o pregador que Deus quer que eu seja. Tenho certeza que, como pregador, você me encantou demais. Você encantou muitas pessoas, levando não para si, mas para Deus, as pessoas que te ouviram. E eu encerro esse vídeo dizendo isso. Monsenhor Jonas, muito obrigado. Eu te vejo na eternidade, mas antes da eternidade, eu quero te ver nos altares. Deus te leve, grande profeta do Brasil.